Olá, meus caros nobres amigos inscritos do canal Spook Houses Casombrade, este é o Spook aqui novamente. Para mais uma segunda-feira de entendimento, aprendizado, divertimento, dublagem Herbert Richards, mediante as perguntas que nós leremos. Lerei, não é mesmo? Tem aquela dupla sertaneja, né? Nem li, nem lerei. Vocês conhecem? Joga lá no Google Images, e vocês vão ver. Nem li e nem lerei. É uma dupla sertaneja. Bora! Eu tenho muitas perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue abordar muitos temas, muitas coisas legais, para que vocês continuem seus processos de aprendizado. Lisa Souza me pergunta: Olá, eu fiquei em dúvida quando foi explicado que sal grosso, alho e essas coisas não passam de crença popular e não afastam espíritos. Queria entender por que o incenso limpa essas energias. O que ele tem de tão especial que eu não tenho e diferente dos outros? Não sei. E mesmo não tendo relação direta com o canal, eu gostaria de saber sobre a mochilinha, que foi explicada em um vídeo que traria várias coisas como crise existencial e depressão. Tá, eu já sei o que é. Há mais ou menos, 4 meses eu tenho tido sensações e pensamentos que eu nunca tive na vida. E sentimentos horríveis, muitas vezes sem um motivo. Tem alguma forma de acabar com isso, quer dizer, se livrar da mochilinha? Eu vou explicar. Eu acho legal, né? Tá, de novo, não é maldade, a gente está só dublando para criar uma interativa de artes melhor com as pessoas. Bora! Primeira coisa, Lisa, e todas as pessoas, elas têm que entender critérios. Espíritos. Galera, primeira coisa, vamos partir de um princípio muito claro. Quais são as únicas religiões no mundo que tratam sobre o tema? Ou melhor, vamos excluir. Quais são as religiões que não tratam sobre o tema? O catolicismo acredita em espíritos? Não. Mas existem coisas interessantes e que eu vou fazer adendos para que as pessoas entendam, e aí eu vou mostrar para vocês o quão ignorantes as pessoas são. Catolicismo não acredita em espíritos. Judaísmo não acredita em espíritos, mas acredita em reencarnação. Sim, o judaísmo acredita em reencarnação, mas não acredita em espíritos em si. Embora, se você pegar os antigos romenos, alguns descendentes do judaísmo do leste europeu e tudo mais, eles têm medo de coisas sobrenaturais. Mas em espíritos, eu acredito que não tenha nenhum tratado, nenhum dizer claro sobre espírito. Mas eles acreditam em maldições, eles acreditam sim em certas épocas que podem levar, por exemplo, mau augúrio e tal. Então eles têm um lado supersticioso, mas o espírito em si, ou o espiritismo, não é claro dentro do judaísmo. Outra coisa, obviamente, todas as vertentes católico e cristã, tá? Então eu acredito que o protestantismo, o anglicano, talvez as vertentes, existe algumas coisas da anglicana que trabalham com o lado místico, mas mesmo assim, trabalhando a questão de espíritos mesmo, você vê, as vertentes das igrejas evangélicas abominam esse tema. Embora a Bíblia trate o tema de mortos e que gera a ignorância e burrice brasileira, uma vez que, quando você pega a Bíblia do grego koiné e você começa a estudar as traduções sobre os temas, vocês vão entender que mortos eram as pessoas que estavam à margem da sociedade. Quando a gente trabalha a figura de linguagem dos mortos, porque a Bíblia é escrita em parábolas, vocês vão entender que os mortos bíblicos eram as pessoas marginalizadas, eram a escória, eram os ditos leprosos, porque ninguém queria se aproximar deles. Por quê? Eles tinham lepra? Não, porque eles eram a ralé. Eles não eram pessoas dignas da realeza. Então eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, só para que vocês entendam. É a mesma coisa que você pegar os caras que moram na Vila Nova Conceição, de um povo muito pobre, paupérrimo, lá da África, ok? Ponto. Tá bom? Muito bem.
Esse povo que realmente era marginalizado, eles eram tratados como mortos. Por quê? Porque eles eram pessoas esquecidas, ignoradas, não ouvidas. Eram pessoas que eram chamadas para ganhar um pedaço de pão para quebrar pedra o dia inteiro, para fazer estrada para as bigas dos romanos, ou vigas dos romanos, poderem passar. Isso eram os mortos bíblicos. Mas a ignorância e a burrice na interpretação literal das palavras da Bíblia fazem com que as pessoas acreditem que o morto é um espírito. E na verdade não é. O morto é uma pessoa marginalizada. Então isso é passado pelos, infelizmente, os pastores mais ignorantes, chucros e burros da sua igreja. Isso a gente aprende em teologia. Isso a gente aprende sendo inteligente e buscando respostas. Por que eu falo isso? Porque, de novo, nós caímos nesse erro de achar que temos que nos distanciar ou mesmo afastar espíritos. Se você é católico, se você é judeu, você não tem que ter medo de espírito, porque dentro da sua crença isso não existe. Então, minha palavra não vai para vocês. O meu canal não é para vocês. Ou vocês não são católicos. Isso é uma coisa que vocês têm que buscar se refletir. Se a sua crença não acredita em algo, então você não é parte daquela crença. Muito bem. Muita crendice popular surge sobre o tema. Por quê? Porque é comerciável, é vendido em lojas e torna-se um fator de querer, vamos dizer assim, gerar argumentos para mostrar que você sabe mais. Então vamos lá. Sal grosso. O sal grosso é utilizado para salgar carne. Puramente isso. Quando a gente vai para o Oriente e começa a estudar realmente os temperos, você vai ver por que serve o sal grosso. Por que as pessoas utilizam o sal? Por uma observação. Todo mundo aqui já passou o Réveillon no litoral, ou numa praia. O que acontece quando você nada na água do mar e nada numa água doce do rio? O que pesa mais? Ou o que cansa mais? A água do mar. Por quê? Pela enorme quantidade de sal que existe lá. O sal, ele tem uma propriedade de desidratar. Ele vai fazer com que o seu corpo de energia, ele tenha, vamos dizer assim, as energias absorvidas por esse sal. Quando ele absorve a energia do seu corpo de energia, eu estou acreditando que eu estou absorvendo energias ruins que estão sobre mim. Só que, na verdade, ele vai absorver energias boas e ruins ao mesmo tempo. Por isso que quando você está na água do mar, você enfraquece muito rápido e você se afoga muito mais do que no rio. Você perde as suas forças. Então, com o meio dessa observação, os grandes terapeutas orientais partem do princípio de que para limpar o corpo de energia, você pode tomar banho de água e sal. Quando surge esse conceito aqui, infelizmente os ignorantes começaram a comercializar a ideia do sal grosso. Por quê? Porque eles assim quiseram. Vamos trabalhar o sal grosso, mas no Oriente os caras falaram, não, o sal grosso não tem a mesma propriedade que um sal refinado ou um sal fino. Ele é facilmente diluído. Você não vê sal grosso no mar. Vê? Não. O sal ele é diluído na água. O sal grosso não é diluído na água. Mas por uma questão comercial, vende-se sal grosso. Então você vai ver em todas as lojas, inclusive lojas, sei lá, de casa, sempre vai ter aquele sal grosso com aquele ornamento de pimenta e tudo mais. Funciona? Querido, claro que não. Você acha? O cara fuma, bebe, usa droga. Chega em casa e fala, ô mulher, bota a plantinha na porta que hoje o capeta vai apitar. Beleza, aí o cara tá consumindo, bebendo, se drogando, você acha que o quê? A energia ruim vai chegar na porta do cara? Ah, droga, tem uma pimenteira aqui, olha o sal grosso. Ah, não é hoje, vamos voltar amanhã. Se você acha que é isso, você vive no fantástico mundo de Nárnia. Novamente, você é o mecanismo que vai atrair esses seres. Ou pelas suas atitudes, ou pelos seus comportamentos, ou pela forma como você age na vida, ou pelas
pela forma como você pensa na vida. Nós desejamos mal aos outros? Sim, claro que desejamos. É da natureza do ser humano, não é? É da natureza humana, mas não da natureza divina. O ser humano, infelizmente, ele sempre é dual, ele sempre vai, né? É aquela história, né, que todo mundo fala, né, de Cristo. Não, porque se alguém te der um tapa numa face, dê a outra. Eu acredito que não. Tem pastor aí que fala que não, que se der um tapa na cara dele, ele sai na mão com a pessoa. Entendeu? Muito bem. Isso vai, obviamente, você é o fator que vai predeterminar se esses seres vão ou não estar ao seu lado. Por quê? Porque se você é uma pessoa que você possui uma vida regrada, que se você possui costumes interessantes, assim, muito mais ligados ao aprendizado, ao entendimento, não às idiotices, não às intrigas, não a toda essa coisa ruim, você é uma pessoa que não tem nenhuma graça para eles. O que eles querem, obviamente, é continuar existindo, utilizando-se de pessoas que são prevaricadores, que são energias ruins, são pessoas ruins que bebem, fumam, usam drogas, fazem fofocas, tá? Que pregam mentiras, calúnia, injúria, difamação. Esses caras, eles são alvo desses seres. Por quê? Porque eram como esses seres eram em vida. Sobre o alho, eu não sei de onde vocês tiram isso, né? Vamos lá. Na época da Idade Média, isso a gente publicou no podcast O Diabo Revelado. Muito bem. Quem predeterminava o surgimento desses seres maléficos era a própria igreja. Na Idade Média, isso vocês podem pesquisar, tem milhões de livros, tem uma educação sobre isso enorme em diversas livrarias. Muito bem, para que a igreja ela utilizasse ainda dos seus fiéis para manter o dízimo, no qual só foi obrigatório quando surge o livro de Malaquias, porque até então na Bíblia não tem uma pronúncia clara em nenhuma página, nenhum capítulo sobre o dízimo. Quando a igreja vê que quando ele cria o compêndio de vários livros, que é a Bíblia, ele fala, ferrou, como é que a gente vai sobreviver nessa? Porque eu preciso de dinheiro, minha paróquia precisa de dinheiro, a minha igreja precisa de dinheiro. Surge o livro de Malaquias, onde aí sim entra o conceito de dar 10%, porque até então não existia cobrança nenhuma. Quando surge o livro de Malaquias, ele impõe a condição dos fiéis de doar terras, animais, até mesmo seus serviços braçais para em pró à igreja e prestar serviços à comunidade. As pessoas, elas se veem numa vulnerabilidade porque acham que a igreja está lhes defendendo. Eu lhe dou minha terra, eu dou minha casa, dou minha vida, dou tudo para que esse teu diabo não me leve ao inferno. Mas a igreja pregava, se você não doar o seu dízimo, você vai para o inferno. Até hoje, tá? Tem pastor na internet que fala exatamente isso. Muito bem. Eles criaram o diabo. Não deu muito certo, porque as pessoas viram que estavam pagando demais a igreja por menos. E aí a diversão de viver entre o pecado era mais legal do que ser escravo de uma igreja. Surge quem? Os lobisomens. Surge quem? Os mortos-vivos. E por último, os vampiros. Quando surge a ideia dos vampiros, onde a Igreja Católica vê a possibilidade de surgir com os vampiros, nota-se que muitas casas na Europa possuem alho pendurado até hoje na porta de fora da casa. Por quê? Porque eles acreditavam que o alho era a ferramenta que lutava contra os vampiros. No seu texto você fala sobre obsessores, coisas desse tipo. O obsessor vai ver o seu alho. O obsessor vê a sua crença, ele ri da sua cara. Quantas casas eu já limpei que tinha um quadro de Jesus Cristo enorme e as pessoas eram perseguidas pelos seus próprios obsessores? Não adianta. Se a sua crença não lida com isso, se a sua crença não sabe o que é isso, e seu padre, bispo ou o que for da sua igreja católica não tem nenhuma resposta sobre isso, acho que tudo é um diabo ou um demônio, você nunca vai se livrar disso. Ou você conhece e entende a natureza desses seres, ou você vai ficar fugindo da sua própria sombra. E foi isso que aconteceu ao longo de toda a história. Sobre a questão do incenso.
Quando eu estive na frente de grandes professores espirituais que trabalhavam o critério do incenso, era muito claro e nítido que hoje nós temos uma barbárie nas lojas de incensos. Você chega lá, incenso para grana, incenso para mal olhado, incenso para trazer o seu amor, incenso para você acender com o dedo no butico. É um show de horror. É puramente comercial. Eu durante muito tempo usei o incensos para meditar, que eu gostava, porque eram incensos que tinham, vamos dizer assim, uma utilidade na Índia. Então, dentro de templos hindus, eles utilizavam incensos específicos e tinham aqui lojas que vendiam. E eu comprava esses incensos para criar a mesma harmonia. Beleza. O incenso por si só ele tem algum efeito? Não. Por quê? Porque depende de você, cara. Não adianta você querer acender um incenso depois de ter fumado um cigarro, bebido pra caramba, espancado tua mulher em casa e falar, vou acender um incenso, que nós aí, ó, fica frete com Deus, beleza? Nós gera harmonia aí, brother, beleza? Vou acender um incensinho aqui, ó. Tamo na paz, hein? Pega que minha mulher acabou de cuspir o dente. É isso, cara. Você acha que o incenso tem essa finalidade? Não tem. Dentre todos os ensinamentos, o único incenso, ele teve um destaque interessante com a capacidade de anular o melhor. Não é anular, mas encaminhar formas-pensamento. O que é forma-pensamento? Imagina que você está na sua casa e vem um pensamento ruim, ou vem uma ideia ruim, ou você não consegue dar vazão às suas ideias. Por quê? Porque é um raciocínio que você cria e constantemente você alimenta, mas você não consegue concluir. Essa energia fica impregnada nos ambientes. Então, utiliza-se certos tipos específicos de incenso de sândalo para poder diluir essa concentração de formas-pensamento. Só isso. Mais nada. Ah, mas vai afastar o obsessor. Nada vai afastar o seu obsessor. Nada. Nada. Somente você. Somente você, com suas atitudes, com boa conduta, com sua prática religiosa em dia, com realmente a sua cabeça no lugar, é que você vai se transformar numa pessoa chata para esses seres. Só isso. Muito bem. A questão da mochilinha. Eu sei que vídeo você está falando e o que é isso? Quando a gente faz uma análise do corpo de energia de um indivíduo, quando a gente publica aqui no canal, porque eu não faço análise de pessoas físicas ou inscritos fora, a gente não faz análise de pessoas. Por quê? Porque nós nos deparamos com ego, com mimimis e com idiotices. Eu vou falar certo e sério com vocês. Eu tenho uma pessoa na UTI e eu tenho uma pessoa que fala, eu só quero que você me diga se eu tenho obsessor. A quem eu devo tratar? Obviamente que a quem está na UTI, porque está no leito de morte e eu vou querer fazer a diferença para lutar pela vida dela. Quando a gente tem 20 pessoas que estão com enfermidades terminais, câncer, leucemia, doenças que realmente estão levando a pessoa à morte, e 10 pessoas que querem só saber o que tem obsessor ou não, eu vou tratar as pessoas que estão ali com câncer, com leucemia, com tumores sérios, com problemas sérios e que precisam da minha ajuda. Então, abrir mão das análises para poder atender cada vez mais as pessoas com enfermidades terminais. Isso aqui é a minha ideia, isso aqui que é o meu foco. Uma pessoa que carrega depressão ou carrega problemas emocionais, ela naturalmente, como é a natureza desse indivíduo? Como é realmente o corpo de energia desse indivíduo? Como ele interpreta e interage com a sociedade, com a comunidade que ele faz parte, com os amigos, com relacionamentos? Quando a gente faz a análise em vídeo e mostra para vocês, naturalmente essa pessoa, ela esconde de si, ou ela foge de sua condição, ou ela foge de toda a sociedade, omitindo quem ela é. O que ela faz? Quando você está varrendo o chão, e você quer mostrar que você limpou toda a casa, você varre para debaixo do tapete. A mochilinha é igual. A pessoa omite e se engana e não aceita as condições, e não aceita a verdade, e não quer entender o que ela é.
Muitas vezes, quando a gente faz análise de caso, a gente descobre que a pessoa tem uma esquizofrenia, ou tem uma bipolaridade, ou tem depressão, mas ela custa entender. E aí quando a gente faz e manda o laudo para ela, ela fala, eu entendi, eu estava fugindo de mim mesma. Eu vou buscar um acompanhamento de um psicólogo, um psiquiatra, e junto a gente vai fazer um atendimento. Isso que acontece. A mochilinha é exatamente isso. É onde você vai guardar quem você é realmente, todas as suas emoções, as quais você está se escondendo ou fugindo. O corpo de energia, ele interpreta assim, ele cria essa mochilinha mesmo, tá? E aí eu identifico. Você entendeu? Então é isso que é a forma de como nós, clarividentes, podemos identificar essas enfermidades. Por mais que pareça engraçado, mas a gente cria esses arquétipos por formas de pensamento ou como o corpo de energia interpreta, baseado no que nós mesmos fazemos conosco. Tá? É isso. Muitas explications. Belas 216. Não, parece anúncio de Belas 216. Venha defrustrar-se da nossa culinária. Belas 216. Ai, que horror, Deus do meu. Belas 216. Eu vou botar aquela voz de menina bodybuilder, né? Bom, venho acompanhando seus vídeos recentemente, estou achando um trabalho realmente impressionante. Eu prestei atenção ao modo como você analisa as criaturas e as descreve e fiquei com uma dúvida. Você realmente vê esses espíritos em forma humana usando roupa e tudo ou apenas manchas, sombras e energias? Consegue ver rosto? Elas falam com você. Fiquei muito curioso sobre isso. Desejo que você continue com esse trabalho ajudando as pessoas que precisam. Obrigado. Ué, aquela voz de, né, menina que tomou anabolizantes, não é mesmo? Ah, meu panicate, sem alô, tudo bem, querido, como vai? Meu Deus, vamos lá, teu Deus. Como é que eu vejo essas criaturas? Com os olhos, com os olhos. Ai. Vamos lá. O rosto não me importa. Não me importa. Não existe a perfeição absoluta da clarividência. Por quê? Para eu trabalhar a perfeição absoluta da clarividência ou de uma habilidade mediúnica, eu tenho que sair do mundo completo. Não adianta. Por quê? Tudo acaba sendo um fator que prejudica em uma análise. Então vamos supor, tive uma briga feia, sei lá, com meu vizinho. Vai me prejudicar em uma análise? Vai. Por quê? Porque a energia vai ficar sendo fomentada constantemente sobre mim. Então, a minha habilidade de clarividência torna-se prejudicial ou afetada. Eu tenho uma vida normal, como todo mundo. Faço cocô, xixi, eu durmo, tomo banho, tento fazer exercícios físicos no meio desta loucura da pandemia, meio difícil, mas estou tentando ali fazer uma esteira no prédio. Então, assim, eu tenho minhas necessidades. Isso faz com que a minha atenção fique muito mais ligado às necessidades hoje. E aí, quando eu vou fazer os atendimentos, vou fazer os tratamentos, eu tenho que me concentrar, parar de fazer 1 hora, 2 horas antes tudo aquilo que eu estou fazendo, antes de começar os tratamentos, e começar a me preparar para poder atender as pessoas. Idem quando eu vou trabalhar vendo coisas e gravando coisas para vocês. Mas, tendo em vista o desgaste que eu tive ao longo do dia, fica muito difícil eu conseguir ver perfeitamente um ser do mundo espiritual no sentido de, olha o rosto, ai que linda essa berruga aí, vamos tirar, nenê, vamos, tá muito feia essa berruga. E essa sobrancelha, onde você fez isso? Esse botox horroroso? Não dá para ver perfeitamente um ser assim. O que dá para identificar? Primeira coisa, o contorno dele, a altura dele, certos destaques que acontecem, principalmente traços de mão, de pé, vamos dizer assim, como o rosto dele é, mas não perfeitamente, então você vê o borrão, tudo mais, tá? Então não dá para pré-determinar claramente, olha, esse ser tem um olho azul lindo. Não, ninguém tem essa habilidade
tão pré-determinada, tão perfeita assim. Para ter isso, você tem que ficar fora completamente do mundo e ficar somente atendendo as pessoas, ok? Tipo, 24 horas sem receber boleto bancário, sem receber telefonema da TIM, Vivo, Claro, Oi, te enchendo o saco com promoção, sem receber telefone do gerente do banco dizendo: olá, vamos bater um papo, eu tenho título de capitalização aqui. Essas imbecilidades, sabe? Então, assim, você tem que parar, você tem que sentar e ficar só fazendo isso o dia inteiro da sua vida. E aí sim, você vai atingir um grau de perfeição que mesmo assim, se você for atrapalhado por alguém, vai piorar, você não vai conseguir. A concentração é enorme, tá? Sobre se eu vejo em formas humanas ou não. Muitos não são mais humanos, muitos já têm traços de animais, isso a gente já explicou em vídeo, tá? Eu não vou ficar explicando assim de novo. Assistam os vídeos sobre obsessores, os mesmos encontram-se na playlist Desmistificando as Crenças Populares, tá? Eles falam com você, eles não precisam falar comigo. Eu não fico batendo papo com espíritos. Eu não sei, as pessoas acham que eu fico aqui, né, toda hora. Oi aí, querido. Olha só que saudade. Olha o Hendrix. Ô, Hendrix, manda um abraço pra Jenny Joplin. Tá, tranquilo. Beijo, tchau. Fred Mercury. E esses dentes? Vamos arrumar? Hein? O dente Fred Mercury. Ah, rapaz, eu não faço isso. Eu não fico batendo papo com espírito nenhum, tá? Quando eu tô gravando e eu preciso, obviamente, demonstrar para vocês um processo, aí sim. Vamos jogar o Ouija? Vamos, precisa, obviamente, aí nesse caso, para estabelecer uma condição. Então, quando eu tô testando demo, ou quando eu estou gravando, aí eu falo com os espíritos para que vocês vejam como se dá o procedimento. Aqui em casa, eu não fico perdendo tempo falando com espíritos, até porque eu não caço fantasmas, eu não tenho o intuito de fazer isso, tá? A gente encaminha as entidades, a gente não conversa com as entidades, tá bom? Então, por favor, assista mais ao canal, tá? O Belas 216, Belas 216. Assista mais o canal, se informe mais sobre o que nós fazemos. Todo o procedimento, como é, tá tudo descrito em vídeo. Tem os vídeos sobre os obsessores, tem vídeo sobre forma-pensamento, tem tudo. Tudo que vocês precisam saber em vídeo. Vamos continuar aqui. Sônia Sati, que bate carteirinha aqui no canal. Sônia Sati. Olá, Rodrigo. A passagem para o reino de Deus é a mesma para seres humanos e animais? Qual a diferença entre eles? O espírito de um animal pode ficar na Terra como um obsessor? Obrigado, abraço, Sônia. É bem diferente, Sônia. Primeira coisa, os animais, eles reencarnam muito mais rápido. Vamos lá. Existe uma coisa chamada doutrina espírita, a qual tem coisas que realmente eu sou absolutamente contra. E existe uma coisa que nós utilizamos, que é o budismo tibetano, os conhecimentos que nós pegamos no Oriente. Acredita-se que a evolução da consciência do ser humano, ela ocorre desde a formação do minério, a qual uma pedra, por exemplo, os monges budistas acreditam que é uma consciência futura humana adormecida. O reino das plantas, que também possuem consciência, sim, elas possuem consciência, tá? Se vocês pegarem vários testes que os botânicos fazem com as plantas, vocês vão ficar impressionados com a forma como elas reagem à música, com a forma que elas reagem com a luz. É impressionante. Nós temos o reino dos animais, que eles possuem também uma consciência, já é muito mais desperta que as plantas, e já têm níveis de percepção e alguns até de entendimento. E aí nós entramos no que seja o contexto dos humanos, tá? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, se bem que se botar um leão na frente da galera não tem nem como correr, né? Ou um tubarão. Então, mas assim, nós estamos no topo da cadeia alimentar e teoricamente toda a revolução da consciência ocorre assim. Depois que essa consciência evolui, nós temos vários níveis de consciência dentro do reino humano. Mas assim, os animais, eles morrem e passam a se tornar parte do reino dos homens. Por isso que existem muitas almas transitando hoje no mundo. Por isso que nós temos 8 bilhões de almas aqui. Porque a evolução desses reinos está acontecendo muito mais rápida, tá?
Então a passagem dessas consciências, o fluxo enorme de energia que nós estamos vendo, se dá exatamente dentro desse processo. Os animais estão adquirindo uma consciência mais elevada, uma percepção muito maior sobre a vida e a existência, e essa consciência entra dentro do grupo do reino dos homens como uma consciência inferior. Então, o processo de reencarnação dos animais ele é até muito mais rápido, porque os animais não têm nenhum apego aqui, não tem nada que os mantenha aqui, eles nem sabem quando vão morrer, eles não têm a menor noção desse tipo de coisa, somente nós que sabemos que quando vamos morrer ou se vamos morrer, né? Porque a gente nasce com medo da morte já. Os animais não nascem com medo da morte, eles nem sabem que vão morrer. Esse é o fato. Entendem? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. São 8 bilhões de novas almas. Essas 8 bilhões de novas almas advêm dos reinos dos animais, das plantas e dos minerais, que está passando por todo esse efeito cíclico para que nós tenhamos todos esses trâmites agora, 8 bilhões de almas. Essa é a principal diferença. O animal reencarna mais rápido que o ser humano, porque não tem apego, não tem nada que o mantém aqui, ok? Espírito do animal pode se tornar um obsessor na Terra? Não, não pode. Até porque, de novo, ele não tem um apego aqui. Ele morreu, ele não toma essa consciência. Outra, ele não tem nada que o faça se tornar obsessor, alguém ou alguma coisa. Não tem. A consciência dos animais, às vezes, ela é muito rápida, ela... por ser pequenininha, obviamente, né, ela tem uma mera lembrança das coisas. Nós é que criamos um apego enorme a tudo. Nós é que criamos apego enorme a tudo, tá? Tô olhando para cima porque meu vizinho fez um barulho de arrastar de cadeira agora que me deixou preocupado. Acho que deu para escutar, espero que não, tá? São 10h30 da noite e não pode fazer esses barulhos agora. Mas vamos lá. Marcos Borges, olá Rodrigo, tudo ok? Aproveitando as férias, eu estava estudando um pouco de espiritismo e psicologia, acabei me deparando com a Horace Leaf, que foi uma escritora e estudiosa inglesa. Em um certo texto, ela afirma que observou que sua clarividência era melhor em certos pontos dos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar em que estivera, atribuindo tal fato à grande quantidade de eletricidade estática existente na atmosfera. Ela dizia que costumava sentir seu corpo tão carregado de eletricidade a cada 2 horas que, se introduzisse uma chave de fechadura, sentiria um choque e veria soltar uma fagulha. Fiquei intrigado e gostaria de saber se realmente a clarividência ou outros tipos de paranormalidade dependem de fatores externos, como clima, tempo e local, não é mesmo? Já pensou? A gente vai ficar dependendo do clima-tempo para poder trabalhar, né? Já ouvi e li sobre alguns casos paranormais que acontecem devido horário, condição meteorológica e geográfica. Sua clarividência já foi afetada por esses fatores? Um grande abraço, Tachideleque. Tachideleque para o senhor também, Marcos. Não, isso é uma grande besteira. A clarividência não depende de nada disso. Vamos lá. Sinto, mas essa pessoa não sabe o que é clarividência. Ela deve ser vidente e não clarividente, tá? De novo, existe uma grande diferença entre vidência e clarividência. Vidência é a arte de você poder projetar a sua consciência de maneira elástica e ver, às vezes, situações do passado que ocorreram em um certo lugar e projetar até mesmo situações futuras que irão acontecer. São poucas pessoas que possuem essa habilidade incrível chamada vidência nos dias de hoje. A clarividência advém de ensinamentos hinduístas, budistas, e que promove às pessoas habilidades e capacidades para ver através de algo. Só isso. Ver através de algo, a clara visão. Clarividência, clara visão. Através de algo. Uma foto, um vídeo apresentado na internet. Ou mesmo pessoalmente vendo uma pessoa. Eu tenho uma clara visão do que acontece ao seu redor. Ponto, acabou. Mas não tem mais nada. É só isso, tá? Eu uma vez peguei um livro para ler na internet de um desses mestres hindus e ele fazia exatamente essa mesma distinção. Eu preciso estar num dia bom, tipo de temperatura amigável? Não. Quando faz muito calor, eu, Rodrigo, acabo apanhando um pouco. Por quê? Porque eu sou muito sensível a temperaturas elevadas. Eu gosto de frio. Eu não gosto de calor me faz mal.
O que me dá dor de cabeça? Se me dá dor de cabeça, eu vou ter uma forma mais saudável para poder atender as pessoas? Eu vou estar bem? Não. Então, se acontece uma temperatura elevada, eu, Rodrigo, não é a clarividência, eu, Rodrigo, não consigo trabalhar direito, porque me faz mal o aumento da temperatura. Vocês entendem? Tá chovendo, não me afeta. Meu Deus, vai cair um raio na minha clarividência? Ó, não tem nada disso. Tá chovendo, ótimo, o ar fica mais respirável, fico mais contente, fico mais tranquilo pela baixa temperatura, porque cai a temperatura, e aí sim, tranquilo, tá? Mas esse negócio de atmosfera, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, gluons, que vão afetar a capacidade da pessoa, isso é bullshitagem. Não existe. Se a pessoa fala isso, cara, levanta e vai embora, porque ela não sabe o que está falando. Na Índia, por exemplo, você acha que o cara, oh meu Deus, eu acabei de tomar um efeito estático advindo de uma rádio pirata aqui do lado, não dá para atender. Não, não tem nada disso, tá? Então, assim, a clarividência, ela depende intrinsecamente de você. Se você está bem no dia, comeu bem, dormiu bem, se exercitou, não teve estresse, você vai ter uma clarividência tranquila, tá? Absolutamente tranquila. Se você dormiu pouco, teve problemas, ficou resolvendo um monte de questão pessoal ao longo do dia, brigou com teu pai, com a tua mãe, com o cachorro, com o zelador, com o porteiro, você não vai estar bem nem para meditar. Essas são as únicas situações. Eu tive um professor espiritual que ele falava exatamente isso. Se você está com raiva ou doente, você está proibido de fazer qualquer coisa ligada à espiritualidade. Você primeiro vai ter que se tratar antes de tratar os outros. Isso é real, tá? Então, por favor, presta muita atenção no material que vocês pegam, tá? Sério, o que eu falo para você é extremamente real. Eu trabalho com clarividência há mais de 15 anos. Nunca tive problema com relação a isso. Nunca. Tinha dia que eu tava puto? Tinha. Voltava do trabalho bravo pra caramba, porque briguei com o gerente, me dei mal, não fui bem, não fui assertivo, fiz um relatório que não foi aceito, tive crítica e tudo mais. Cara, ou eu sabia controlar minhas emoções, ou eu não atendia no dia. Não atendia. Preferi evitar. Nem meditação eu fazia. Ficava exatamente quietinho no meu canto. Acabou, morreu a história. Estou doente. Por que você ficou doente, tio Spook? Comi uma comida estragada. Comi algo que me fez mal. Acabou. Eu sofri uma intoxicação alimentar. A culpa foi minha. Então, infelizmente é isso, tá? Mas é isso. Já deu aqui um grande tempo. Nós batemos um papo bem legal. Tá? A próxima pergunta é enorme, então eu vou deixar para o próximo episódio do Spook Responde, para que vocês possam ter ali um tempo maior para a gente poder debater essas questões. Mas é isso, gente. De novo, eu estudei pra caramba essas coisas. Putz, eu entreguei a minha vida a essa espiritualidade, a esses ensinamentos, esses aprendizados. Paguei caro pra caramba tudo isso. E assim, é muito difícil a gente mostrar para as pessoas que as especulações, elas são as piores influências. Hoje a gente vive num mar de fake news, a gente vive num mar de especulação, de achismos, de idiotices. Sério, chega ao ponto de que uma mulher chega a falar que um obsessor pode estuprar uma menina de 14 anos só para vender o seu livro sobre obsessores. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo da espiritualidade, do medo, do susto, da enganação, da loteria, né, do sorteio. Vai acontecer isso com você, tô vendo, vai não sei o que, tal. Isso tem que parar. A gente tem que ter o questionamento. O conhecimento é a ferramenta mais perigosa. Por quê? Porque quando você conhece, você consegue afrontar qualquer pessoa. Quando você conhece e tem 30 anos, 40 anos de pesquisa, de estudos na área, você consegue chegar para qualquer pessoa que vem com esse blá 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 e você quebra as pernas dessa pessoa. A gente vive num mundo de especuladores. Aquelas pessoas que são verdadeiras, são reais, eu conheci poucas. Eu conheci na minha vida, ao longo de 45 anos da minha existência, poucas. Essa é uma briga diária que a gente faz. Então, por favor, entendam, aprendam, busquem conhecer, porque somente o conhecimento vai levá-los a algum lugar.
Se vocês não buscarem conhecimento, vocês vão ser mais um ficar acreditando que realmente sal grosso, pimenteira, vai realmente, espada de São Jorge vai fazer alguma diferença na vida de vocês. Porque se fizesse, cara, é sério, a gente colocaria uma espada de São Jorge num presídio e nada, nenhum obsessor, não teria uma criatura lá. Um demônio, entre aspas, demônio, né? Porque eu não acredito em demônio, mas não teria nada lá. As pessoas iam ficar mansinhas, sentar no chão e falar: ô senhor, eu errei, eu peço desculpas, eu não vou mais traficar, eu não vou mais estuprar, não vou mais matar, não. De novo, não funciona. A cadeia está repleta de bandidos. Então, alguma coisa está falhando nesse país, não é mesmo? Mas é isso. Bom, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas nós podemos complementar a medicina tradicional para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, kármicos ou mesmo financeiros. Para aquelas pessoas que querem solicitar esse tipo de coisa, ainda a limpeza de suas casas, limpeza de áreas comerciais, vocês devem encaminhar um e-mail. Não é outra coisa, não é Instagram, não é Facebook, não é nada disso. É um e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. Então você vai colocar isso no seu Gmail ou no Hotmail, vai lá escrever para limpezadecasas@gmail.com, o assunto, tratamento, limpezas, o que você quiser, escreva em poucas linhas o porquê que você precisa da nossa ajuda e aí vocês vão receber um e-mail contendo como vai ser o procedimento, tudo é feito à distância e os valores cobrados por isso. Outra coisa, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo. No Seja Membro, você torna-se membro do canal doando R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma. E o outro é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você vai copiar esse linkzinho, vai jogar no seu browser de navegador e aí você vai ser encaminhado para uma página que você pode doar qualquer valor que você queira. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.